Flamengo hoje é uma marca. Aliás, os meus jogadores já sabem aquilo que eu lhes digo nas minhas palestras, vamos jogar a Flamengo. Acho que foi uma vitória de um Vasco que está buscando se reencontrar, não só no futebol, o time, né? Mas se reencontrar o clube, reconstrução do clube. E jogar a Flamengo não olho só para o jogo ofensivamente. Se vocês repararem, há várias jornadas que o Flamengo não sofre golos, sofreu um gol de grande penalidade em Fortaleza, porque há várias jornadas que não sofre. Então nós estamos no caminho certo de uma reconstrução de um clube que estava aí adormecido, né? Um gigante que estava adormecido e sem perspectiva, né? E é muito legal você trabalhar, não para ganhar campeonato, né? Estou acostumado a ganhar campeonato, disputando para ganhar, mas para a reconstrução de uma empresa, né? De uma empresa, a recuperação de uma empresa. Então acho muito legal, eu estou muito feliz. Alô, amigos do Futebol Ilimitado, estamos de volta. Agora para fazer uma análise que me chamou a atenção, eu fiquei com vontade porque são temas que me chamaram muito a atenção. A ascensão de Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro de 2019, né? Claro, cada um dentro das suas limitações, cada um dentro das suas condições, né? Um, como todos sabem, tem mais do que o outro, né? Tem muito mais recurso, no caso do Flamengo, tanto é que também corre na direção também da Libertadores da América, né? Tá na final da grande competição sul-americana. E o Vasco da Gama, que a princípio tinha ali apenas o objetivo de lutar para não cair, e pelo caminhar das últimas rodadas, o Vasco já se livrou disso com uma certa antecedência, né? Já tem uma soma de pontos ali que deixa ele muito mais tranquilo para essa reta final. Então eu queria dividir em duas partes esse vídeo para a gente poder comentar, né? E analisar o que mudou no Vasco da Gama, o que mudou no Flamengo em relação aos seus trabalhos anteriores. Por que a crescente no Campeonato Brasileiro foi tão alta, né? Principalmente depois ali da Copa América, né? Que foi onde de fato os dois treinadores começaram a trabalhar em seus respectivos clubes. Nós vamos analisar isso, né? Diante do meu ponto de vista, mas claro, caso você discorde de alguma coisa, enfim, comenta aí embaixo, enfim, faça também a sua análise. É muito importante para o canal, tá certo? Muito bem, vamos começar pelo Vasco, né? O Vasco da Gama com o Vanderlei Luxemburgo começou muito mal. Digamos, ele já recebeu o Vasco muito mal nas mãos do Marcos Valadares, né? Que era o treinador na época interino, né? Que fez uma boa campanha na Copa São Paulo desse ano, e quando o Alberto Valentim se despediu do Vasco, né, no final do Campeonato Carioca, o Marcos Valadares foi o responsável por liderar o Vasco nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E não conseguiu vitória, né? Tanto é que o Vanderlei Luxemburgo vai receber o Vasco da Gama na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 2 pontos. A questão é que o time que o Vanderlei começa, né, o projeto dele para tirar o Vasco da dificuldade, é a base que foi entregue pelo Marcos Valadares, né? E você vê aí nesse time algumas peças que nem fazem mais parte do elenco do Vasco da Gama hoje, como é o caso do Lucas Mineiro, como é o caso do Max Lopes. O goleiro Sidão, enfim, totalmente deixado de lado, né? E o que chama a atenção, né, que a estreia do Vanderlei contra o Avaí, né, que é hoje, né, virtual rebaixado, e em São Januário, né, o Vasco teve muitas dificuldades nessa partida, né? O Luxemburgo não teve tanto tempo para trabalhar, é bem da verdade, né? Mas ele viu o Vasco da Gama ser, não digo dominado, mas enfim, sofrer muito mais finalizações ao gol, né? O Sidão, inclusive, que tinha sido muito criticado no jogo anterior contra o Santos, foi um dos heróis, né? O Vasco da Gama teve muitas dificuldades, o Avaí finalizou, foram ao todo 18 chutes, né, no gol, 18 finalizações ao gol, sendo que 6 foram realmente na direção da baliza vascaína. O Vasco até sai na frente desse jogo, o gol do Ricardo Graça, mas o Avaí empata o jogo
no sopro do apito, né? Já no finalzinho do jogo, final da partida. Aquele resultado que terminou em 1-1, né? O Vasco, a partir daqui, teve uma partida ruim, mas a partir daí ele melhora. Algumas peças, como é o caso do Bruno César, enfim, próprios, né, os que saíram, Lucas Mineiro e Max Lopes, vão sendo deixados de lado. Max Lopes, inclusive, na época, se não me engano, depois desse jogo, né, pediu a dispensa do Vasco da Gama, né, até hoje ele segue sem clube. E o Lucas Mineiro, se não me engano, foi para a Ponte Preta. Não sei se foi emprestado, enfim, vendido. Eu sei que o Lucas Mineiro é um caso muito curioso, porque ele começou o ano como um dos principais jogadores do Vasco, né? Na época ainda com o Alberto Valentim. E o Lucas Mineiro depois caiu tanto de rendimento que pouco tempo depois, né, se não me engano, logo após a Copa América, o Lucas Mineiro se despediu do Vasco da Gama. É o que eu digo, esse jogo aqui do Avaí, ele teve mais posse, mas quem criou mesmo foi o Avaí. Há uma melhora nos 2 jogos seguintes, contra Fortaleza e Botafogo. O Luxemburgo meio que deu a entender que não contava com o Ribamar, enfim, não tinha muito centroavante no elenco, perdeu o Max Lopes, né, e pouco tempo depois ele teve que voltar de novo, correr atrás do Ribamar. Mas nesse período que ele não tinha nem Max Lopes e nem Ribamar, ele arriscou muito usar o Marrone como centroavante e às vezes fazendo uma linha, né, com Rossi e Marrone, fazendo uma dobra de ataque, né. Não funcionou tão bem. Apesar disso, quando o Vanderlei Luxemburgo resolveu testar o menino Thiago Reis, que até hoje não engrenou, né, com a camisa do Vasco, ele conseguiu a primeira vitória diante do Internacional. O Thiago Reis fez um dos gols, né, o outro foi o Andrei. E depois, logo na sequência, antes da Copa América, né, aqueles 2 jogos em São Januário antes da Copa América contra Inter e Ceará, o Vasco da Gama conseguiu suas 2 primeiras vitórias, né, no campeonato. E aí vem a pausa da Copa América. Agora a gente espelha aqui na tela o Vasco da Gama atual, né? No caso eu peguei aqui o time da partida contra o Internacional, onde o Vasco conseguiu vencer o Inter no Beira-Rio por 1-0. E aí você vê como tem diferenças, né? O armador já não é mais o Bruno César. O Vanderlei está arriscando o menino Felipe Ferreira, que jogou com ele no Grêmio, né? O Ribamar, como eu disse a vocês, acabou se transformando na única solução, né, mais próxima, já que o Thiago Reis não engrenou. O Ribamar pelo menos tenta dar velocidade, apesar de ele estar muito isolado na maioria dos jogos. Virou o 9, de fato, o centroavante do Vasco. A linha com Rossi e Marrone continua, né, desde o início do trabalho do Luxemburgo. O Rossi passou por alguns momentos ruins, mas já voltou a jogar bem. Richard e Andrei, né, normalmente ele faz uma trinca com o Raul e o Marco Júnior, mas nessa partida ele optou por Richard e Andrei, né? Na verdade ele usou o Bruno Gomes, né? Não foi o Andrei, foi o Bruno Gomes quem jogou, o camisa 41, né? O Bruno Gomes quem jogou com o Richard. São 2 volantes mais de pegada, o Andrei já é um pouco mais de saída, né? Não foi o Andrei não, foi o Bruno Gomes, o menino da base. E aí ele ganhou também o reforço, né, do Castan, que voltou de um período de lesão, e do Boca Negra, que acabou se transformando no novo titular, na eterna ausência do Breno, né? O Fernando Miguel também tem feito boas partidas, enfim. O que o Vasco fez? Ele conseguiu encaixar bem a marcação do meio-campo, e já não é tão frequente, né, como eu disse no jogo do Avaí contra o Avaí, o Vasco da Gama levava muitos chutes. Já não é mais tão frequente esse número de finalizações do adversário. E acho que esse é o maior mérito do trabalho do Vanderlei. É diminuir o sufoco, né? Fazer com que o adversário tenha mais que pensar mais para criar contra o Vasco da Gama. Não é uma facilidade, né? Por exemplo, uma bola boba, uma bola roubada na frente da defesa, né? Tem que ser um caminho mais pensado, né, para chegar no gol do Vasco, né? Tentar pelo menos um arremate. E normalmente quando o adversário arremata, acaba que o goleiro também vem fazendo um bom trabalho e defende. Eu falava do Bruno Gomes, né, que está aqui Andrei, mas o Bruno Gomes estreou bem contra o Corinthians, né, e acabou ganhando confiança nesses últimos jogos do Vasco da Gama. E é mais um trunfo aí do Luxemburgo ter encontrado o menino como opção na marcação do meio de campo, né? Quando ele não tem o Raul e não tem o Marco Júnior talvez na sua melhor condição, né, tem usado mais o Raul e o Bruno Gomes, né? Ou ele tenta usar um meia mais avançado, ou ele faz uma trinca de volantes ali, que pode até, o Andrei, né, pode até funcionar, mas geralmente ele tem usado o Richard, o Bruno Gomes e o Raul.
Raul também é um bom volante e com o Luxemburgo cresceu muito na criação do meio de campo também. Aí você pode vir aqui para mim dizer que o trabalho do Jorge Jesus ele é mais fácil do que o trabalho do Vanderlei, porque o Flamengo tem muito mais recurso. Enfim, é mais fácil, você pode me dizer. Porém, a gente tem aqui umas circunstâncias que realmente a gente tem que olhar quando se fala de Jorge Jesus no Flamengo, né? Inclusive tem uma curiosidade, né? O Jorge Jesus esteve também cotado pelo Vasco antes do Vanderlei ser contratado. O próprio Marcos Valadares, na época, né, elogiou uma possível chegada do Jesus no Vasco, enfim. Mas acabou se transformando no treinador do rival, né? Apesar dele ser português, não teve vínculo nenhum nessas horas. Mas a gente pode avaliar o campinho do Flamengo de várias formas. Eu posso fazer uma correlação com o trabalho do Abel, em que o time levava gol sempre, praticamente, né? Em poucos jogos que o Flamengo não sofria pelo menos um gol. Teve as alterações, né? O Flamengo foi ao mercado durante esse período mais bruto do Jorge Jesus, tanto é que a gente pode ver aqui na relação dos titulares do Flamengo de hoje, o Rafinha, o Pablo Mari, o Felipe Luiz, o Gerson, enfim, só esses, né, do time titular, não trabalharam com o Abel Braga. E o Arrascaeta tinha uma certa discussão na época, né, que ele chegou por um preço muito alto e o Abel Braga não costumava o utilizar. E hoje o De Arrascaeta ganhou em importância, a importância que ele veio para ter, né? Ele é uma peça fundamental no esquema do Jorge Jesus, afinal é o principal criador, né, o principal armador do time, tem cumprido as funções ali, as finalidades dele, divididas com o Everton Ribeiro, sim, né, que também costuma fazer essa dinâmica com ele, né? Uma hora um é mais central, outra hora é mais pela direita, sendo que normalmente o Everton Ribeiro é quem aparece pelo lado direito, né? Ele tem essa condição, né, mesmo sendo canhoto, de trabalhar muito bem ali pelo lado da extrema direita. E, enfim, não só o Arrascaeta ganha valor com o Jorge Jesus, como o Ilharão, né, que nunca foi um primeiro volante, né? Na carreira ele sempre se apresentou como um segundo volante, como um auxiliar do meio de campo, um cara que aparecia para jogadas ofensivas pelo lado direito. Mas hoje ele é um primeiro volante de respeito, né? Ele é um jogador realmente que cresceu, que tem hoje, talvez se você for avaliar, muito mais valor do que tinha antes, né? Era muito pressionado pelo torcedor, justamente pelo fato de não auxiliar na marcação. Hoje você vê que ele não é um homem do desarme, mas o espaço que ele ocupa já é outro. E auxilia muito no time do Flamengo, principalmente quando o time não tem a bola, né? Que é até a minoria do tempo. Normalmente o Flamengo tem mais tempo com a bola do que o adversário. E a grande novidade, né, que eu vou admitir a vocês, duvidava muito, né? O Gerson na linha de volantes, né? Eu já duvidava do Ilharão como primeiro volante. O Gerson junto dele, né? Eu duvidava mais ainda. E o Cuéllar, na época, ele saiu do Flamengo, né? A gente pode lembrar que durante a Copa América o Flamengo tinha ali uma sequência de treinos e tudo mais. E o Cuéllar foi meio que deixado para o lado, né? O Ilharão acabou sendo a preferência do treinador, porque ele não queria muito aquele homem do desarme, ele queria mais qualidade na saída de bola. Não que o Cuéllar não tenha essa capacidade, óbvio que ele tem. Mas é um jogador que na sua primazia ele é muito mais de marcação, né? Talvez isso tenha apressado muito a vontade do Cuéllar de sair do Flamengo. Até de uma forma muito estranha, né? Convenhamos, a gente não esperava que o Cuéllar fosse fazer uma pressão tão grande para sair, como ele acabou fazendo. E hoje eu acho que o Flamengo ganhou muito mais em relação a isso, né? Porque o substituto mais lógico do Cuéllar no time era o Pires da Mota, né? Que não vingou até hoje. Então o Arão acabou assessorado ali pelo Gerson, e os dois fazem uma função de meio campo que é muito interessante, que foge das condições, né? Foge das características desses jogadores nos seus trabalhos anteriores. O Arão no próprio Flamengo, anteriormente no Botafogo, no Corinthians, e o Gerson, mais famoso aqui no Brasil pelo Fluminense, que jogava na ponta direita e tudo mais, e depois, mais posteriormente, na Roma e na Fiorentina, né? Mas aqui jogando realmente, de fato, como um segundo homem do setor. E isso tem chamado muita atenção e tem ajudado muito, principalmente, os atacantes, né? A gente vai começar um pouquinho mais sobre os atacantes agora. Esse aqui talvez represente melhor a postura do time quando tem a bola e quando faz aquela pressão, né? Aquele amasso sobre o adversário.
Aí você vê um Ilharão mais presente, mais postado entre os zagueiros, né? O Rodrigo Caio e o Pablo Mari. E o Gerson mais adiantado, fazendo uma linha de 3 meias com o Everton Ribeiro e Arrascaeta, esse sim pelo lado esquerdo, onde ele se configurou muito bem no Cruzeiro, né? Defendendo a camisa do Cruzeiro, principalmente no trabalho feito pelo Mano Menezes. E aí mais à frente o Gabriel e o Bruno Henrique, que na outra imagem do time com menos a bola, né, eu dei a entender que realmente um dos dois normalmente é o responsável por puxar o contra-ataque pelos lados do campo. Às vezes é o Gabriel, tanto pela esquerda quanto pela direita. Às vezes é o Bruno Henrique, muito mais pela esquerda, né? Onde ele se caracterizou durante a carreira no Goiás, no Santos, etc. E quando o time tem a bola, você vê que o posicionamento já é um pouco mais diferente, né? Um dos dois pode, claro, abrir para a jogada, mas num olhar fixo e mais possível, né? A presença dos dois enfiados no ataque, buscando receber a bola de um dos jogadores, né? Ou tentando até fazer um pivô para a chegada de alguém. O Gabriel é um caso específico que me chama muita atenção, porque o Jorge Jesus dava a entender que ele estava meio receoso, né? Pelo menos internamente, ele estava meio receoso em relação ao Gabriel pela má fama que ele conseguiu na Europa, né? Principalmente com a camisa da Inter de Milão, onde ele não vingou, parecia ser um centroavante que tinha apenas a função de aparecer na área para fazer o gol. E aqui no Flamengo ele vem mostrando que ele tem mais de uma característica, né? Normalmente ele vem buscar e ajudar na armação, o que é muito importante para o coletivo do time, né? Ofensivamente o time tem muito a vencer, apesar de que o ideal é claro que o Gabigol, né, esteja sempre mais perto da área, mais perto do gol. Mas essa é a principal relação do trabalho do Jorge Jesus com o trabalho do Abel Braga. O time é mais coletivo. No Abel Braga no time do Abel Braga ele vivia muito mais de nuances do que de lances efetivos. E aqui no time do Jorge Jesus você vê um pouco mais de coletividade no trabalho ofensivo do time. Enfim, os dois são muito mais uma prova de que o futebol, de fato, ele é mais trabalho do que técnica e suor, né? A gente sabe que normalmente o trabalho dos treinadores é muito rebaixado, né? O Vanderlei mesmo sofreu muito, né? Nos últimos anos ele tinha dificuldade de encaixar um bom trabalho, agora está voltando a fazer um trabalho que, mesmo que vagarosamente, vai fazendo efeitos no Vasco. E o Jorge Jesus, que, né, pode ser campeão de tudo, que vai acabar sempre tendo aquela pessoa que diz que o trabalho dele é bom porque o time é muito bom. E a gente sabe que não é bem assim, né? O futebol tem sim a questão tática. É a questão tática que ajuda os jogadores a renderem mais do que eles normalmente rendem. E é bem claro, né? Eu acho que não precisa de muito mais para explicar como os trabalhos são bons, né? O futebol não é mágica. Ele, na verdade, é muito estudo, né? Tem que se atualizar e entender, né, que futebol não são apenas 11 jogadores, né? Tem toda uma comissão técnica, tem toda uma estrutura de trabalho. É bem certo que o Vasco da Gama tem essas dificuldades internas, mas às vezes um bom trabalho do treinador consegue dar resultados mesmo com todas as dificuldades. E o Vasco da Gama é uma prova, né, que talvez até merecesse mais sorte em algumas partidas, talvez pudesse até estar com mais pontos hoje. Tá certo, galera? Esse é o nosso Futebol Ilimitado, o nosso campinho, né, digital, como você pode ver. Se inscreve no canal, dê o seu like, comenta, né, nos vídeos, compartilha com seus amigos e vê, né, quem discorda, quem concorda, quem tem uma opinião diferente, que é sempre muito válido, tá certo? Aquele abraço, galera!